Filmes que foram cancelados / alterados do canal Vício Nerd. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Space Jam foi um sucesso de bilheteria, todos nós sabemos. E a Warner Bros, vendo isso, considerou fazer uma porrada de diversos tipos de sequências. Retirando Space Jam, um novo legado estrelado por LeBron James, que de fato foi lançado, a que chegou mais perto de ver a luz do dia foi Skate Jam. Filme esse que teria a participação de ninguém menos que Tony Hawk, o astro do skate, que seria o protagonista do filme. Então a Warner foi lá, ligou pro Tony e falou assim... a gente sabe, né, que o Tony Hawk é uma lenda, né, assim como foi o Michael Jordan, né, pelo basquete, o Tony Hawk é a lenda do skate, então seria muito da hora ver esse filme. Sim. Aí Tony, topa ser a estrela desse filme? Vai ter todos os personagens de Looney Tunes, você vai fazer manobras muito iradas, vai ser foda. Aí o Tony, muito animado, topou na hora. E aí depois, o que aconteceu? Bom, o ano era 2003 e Looney Tunes de Volta à Ação foi lançado. E como eu disse no filme de filmes que faliram os estúdios, esse filme foi um fracasso de bilheteria, fazendo com que a Warner enterrasse qualquer plano de possíveis sequências. Isso até lançar Space Jam, um novo legado. Bacana, que também fracassou. Ah, mas eu achei da hora, pô. Não vou mentir pra você não. Space Jam 2 foi um filme que eu achei da hora, né? Com LeBron James e eu achei bacana, né? Não sei você, mas comenta aí, galera, se você achou bacana ou não. Eu, assim, ao meu ver, o primeiro, que é com o Michael Jordan, é mais da hora. Mas esse aí do LeBron James não deixa de ser tão bom assim, né? Porque eu achei que foi muito da hora, né? Então, é isso, né? Ainda falando um pouco sobre a Warner Bros, que, como você já deve saber, anda passando facão em vários filmes da maneira mais mão de vaca possível, mesmo eles estando quase prontos ou praticamente finalizados. Como foi o caso do filme solo da Batgirl, estrelado por Lacey Grace, e o filme Scooby Holiday Hound, um especial de Natal e uma praquela do filme Scooby lançado em 2020. E também, é claro, Coyote vs Acme. Filme esse que mistura animação com live action, estrelado por John Cena, o brabo. Porém, eu não vou dar muito destaque a esses filmes, pois como eles já estão... Do coisa lá que faz, é WWE, né? Que é as lutas lá que são coreografadas, né? Finalizados, né? No caso do Scooby e do Coyote, ainda existe uma leve possibilidade deles serem lançados. E eu também não quero que esse vídeo fique datado. Então vamos para o próximo. Me and My Shadow. E eu sinto o Shadow no meu cu. Traduzindo Eu e Minha Sombra, foi um filme anunciado pela DreamWorks Animation no final de 2010 e que misturava CGI com uma animação desenhada à mão. O filme contava a história de Stanley Grube, ou Daniel Grube, eles ainda não tinham decidido o nome. Um homem extremamente tímido e muito chato. Querendo ter uma vida mais emocionante, sua própria sombra, que era o oposto dele em termos de personalidade, aparece para dar uma animada na vida do nosso prota. Os dois então teriam que se entender para conter uma rebelião de sombras que queriam separar de seus corpos para dominá-los. Com direção de Mark Jindal, que depois foi substituído por... Essa história eu não gostei não, mano. Seria uma história de um filme bem chatinha, né? Pra falar a verdade, essa história aí das sombras e dominar o mundo, então... Alessandro Carlon, o filme estava previsto para ser lançado em março de 2013, mas a DreamWorks preferiu dar prioridades para Mr. P-Boy e Cher, muito da hora, gostei. Lançando ele primeiro. Além disso, a DreamWorks não estava muito confiante que esse filme ia fazer sucesso. Segundo as más línguas, o CEO da empresa na época chegou a dormir em uma exibição para a imprensa. Caramba! Então, por isso a preferência o filme era ruim mesmo. Por Mr. P-Boy e Sherman. E o que aconteceu? P-Boy Sherman foi um fracasso. Foi um fracasso. Isso é uma pena, mas eu achei da hora assistir na época, então. Mas forçando a DreamWorks a passar por uma reestruturação corporativa e assim demitindo muitos animadores. Mais de 500. Cancelando muitos projetos e um deles foi Eu e Minha Sombra. Porém, em 2015, a DreamWorks deu uma segunda chance para o filme ser revivido, chamando uma nova galera para fazer uma nova história, um novo título, mas aí, no ano seguinte, aconteceu uma nova reestruturação, quando a Comcast comprou a DreamWorks Animation. Eu não sabia que a Comcast tinha comprado ela novamente. A DreamWorks. Eu espero que algum dia ele seja resgatado, pois a proposta parece deveras interessante. The Legends of Zelda. Sim! Muitos fãs da Nintendo sonham até hoje em ver títulos da empresa ganharem adaptações animadas para o cinema. Mas a empresa sempre evitou depois do desastre que foi o filme live action do Super Mario.
Isso é ruim, mano. Esse Mario Bros aí tá louco, tá é doido, é ruim demais. Não tem nada a ver, pô, com o jogo, nada a ver. É tipo o Mario e o Luigi aí no futuro e tal. É ruim, é Mario ruim. Bros. O que é bem compreensível. Porém, isso quase aconteceu em 2007 com Zelda. A Image Animation, estúdio responsável por produzir o filme CGI do Astro Boy e Da das hora também. Tartarugas Ninjas, Bom estava também. interessado em produzir um filme da franquia. Isso não era nem a pedido da Nintendo. Se pá, a Nintendo tava até cagando pra proposta. Mas a Image foi lá e falou assim: Ô Nintendo, confia aqui no pai, hein? E para tentar convencê-la, o estúdio foi lá e produziu uma concept animação em CGI que mostrava uma caravana que levava a princesa Zelda caindo na emboscada de um exército de monstros. E assim, como um não fã de Zelda que eu sou, tirando Ganondorf, que aqui aparenta ter feito cirurgia plástica, o Link e a Zelda até que estão legais, né? É, tá bom, tá E da hora. vocês, fãs de Zelda, o que acharam da Agora, uma coisa era séria, certo? Se lançasse, venderia muito. Mesmo assim, só pelo nome, só. Poderia até ser um fracasso, mas mesmo assim, ia vender muito esse filme aí. Na moral, ia vender muito, porque muita gente ia parar pra assistir esse filme só por causa do nome Zelda. essa animação? E isso é tudo que restou desse projeto, porque depois da imagem mostrá-lo para Nintendo, ela só disse um belo não! E assim como eu disse no vídeo de filmes que faliram os estúdios, a Image foi de F depois do fracasso de Astro Boy. Mas Caramba. teremos sim um filme de Zelda, ele está em produção em parceria com a Sony. Aí Depois do sim, sucesso vai do ser filme da hora. animado do Mario, a Esse aí também é da hora, pô. O filme do Mario é bom demais, mano. Gostei muito de assistir ele. Nintendo meio que abriu os olhos. Entretanto, ele será em live action. Ah, não. Aí eu não gostei não. Live action não, pô, do Zelda não. Tem que ser normal, desenho e tal. Seria mais da hora. Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses. Da hora. Mas calma! Esse caso não é de um filme cancelado, até porque ele já foi lançado e tudo mais. E sim de um filme que teve seu roteiro inicial alterado. Mentira! Pois caso você não saiba, a Batalha dos Deuses tinha uma história bem diferente da versão final que conhecemos. E essa versão tinha sido escrita por Ryusuke Watanabe, roteirista que ajudou Akira Toriyama a trabalhar na produção do longa. Nesta versão do Watanabe, o filme teria um tom bem mais sério, ao contrário do tom leve de comédia que tem na versão final. E a história seria ambientada durante o casamento de Kuririn e da androide número 18, e não no aniversário de Bulma, como acontece no filme. E essa é a parte mais bizarra na minha opinião, pois o Bills, ou Beerus, ao invés de ser um gato roxo, nessa versão ele seria um deus maligno com a aparência de um lagarto, que infecta planetas, deixando seus habitantes do mal. Quase que uma cópia do Baby do GT, né? E nessa versão seria revelado que os Saiyajins eram originalmente do bem, mas Beerus os infectou, tornando-os malignos, e por isso eles são tão violentos. Além disso, Whis não estaria nessa versão. E quem roubaria as esferas do dragão seriam 3 outros personagens originais, aleatórios, ao invés de ser a gangue do Pilaf. Segundo Tadayoshi Yamamuro, designer dos personagens do filme, o deus Super Saiyajin, ao invés de ser magrelo e ter aquele cabelo vermelho, ele teria uma aparência bem mais musculosa e um cabelo comprido, semelhante ao Super Saiyajin 3 ou 4. E também teria uma capa. Roteiro não. Tá de brinks? Eu confesso que tirando a capa eu não achei essa parte tão ruim. E no final, Goku derrotaria Beerus, e talvez até matando. Faleceu. E bom, quando essas ideias estavam sendo desenvolvidas, Akira Toriyama assumiu o cargo de escritor e reescreveu o roteiro, descartando e alterando muito dessas ideias, até chegar na versão final que conhecemos. Uma que é muito graças boa. A Deus, graças né? a Deus, que é Porque, muito boa. Apesar dos pesares, ela é infinitamente melhor e fez o filme ser um sucesso, e expandiu muito o universo da franquia. Mas me diz aí o que você achou desse roteiro original, se você prefere esse ou a versão final. Alguém aí A se versão lembra final, do tá Popeye? muito bom. Clássico esse que marcou gerações e teve passagem por quase todos os canais da TV aberta. E numa tentativa de ressuscitar o Marujo que come espinafre, tanto para as novas e velhas gerações, em 2010 a Sony Pictures Animation anunciou que estava com planos de lançar um longa animado totalmente em 3D, e que seria dirigido pelo incrível Gwen Tartakovsky. Não conheço O esse cara cara. é responsável por Dexter, Samurai Jack, Hotel Transilvânia e entre outras paradas. Ah, peraí. Então seria uma pessoa
pessoa boa que faria esse filme aí. Poxa, o cara tem um monte de filme da hora aí, cara. Ó, tem até Star Wars ali no que ele já fez, né, e tal. Poxa. Gwen e sua equipe estavam bem empolgados com o projeto. Tanto que em 2014 foi postado um sneak peek, que pra quem não sabe é como se fosse uma breve divulgação. E lá tivemos um deslumbre de como seria a animação. E a coisa parecia ser bastante promissora. E mesmo com todo o feedback positivo, infelizmente por algum motivo, a Sony não curtiu muito o resultado. Não quero nada. E cancelou o longa ainda na fase de desenvolvimento. Poxa. O filme Emoji não teve vergonha de cancelar, né? Eu assisti esse emoji, assim, não achei ruim, mas achei bem cansado, né, então. Além disso, em 2015, Gwen saiu da produção do longa, pois estava ocupado demais trabalhando em outro filme da casa. Tem outra No Silvana. caso, Can You Imagine, que mais tarde Não? também foi cancelado. Ah, tá. Coitado do cara, velho. Em 2016, a Sony até tentou chamar outro carinha pra reescrever o roteiro do filme, mas não deu. Já em 2020, a King Features, detentora dos direitos da franquia, anunciou que ia tentar lançar o filme novamente, dessa vez sem o envolvimento da Sony e com Gwen no comando. Mas as coisas não deram muito certo. Até o maluco ir lá e postar o filme completo no YouTube. Sim! Todos os 87 minutos do filme, ainda na fase inicial, com dublagem em tudo, foi vazado. A Sony Caraca. até tentou tirar o vídeo do ar rápido, mas caiu na internet. Já era. Elvis. Poxa, então vazou o filme todo em desenho, né? Ainda não era nem aquela coisa feita em 3D, era só o desenho e tal, e vazou todo dia. E aí agora qualquer um pode assistir, que doido, né? O Sony vacilou, mas se ela tivesse lançado antes, né? De vazar e tal, teria ganhado muito dinheiro, porque pô, o Popeye é muito grande o nome Popeye nas indústrias e tal. Então teria ganhado muito dinheiro, né? A Sony. Então ela vacilou, né? De ter cancelado esse filme, porque seria um filme muito bom. Ben 10. Você deve estar se Ou ruim perguntando, demais dos dois, hein? Como assim? mas calma. Eu não estou me referindo àqueles dois filmes em live actions, feito com o orçamento de uma Fanta e um Fandangos que você assiste na TV. Achei E muito sim de ruim. um filme que foi anunciado pela O que tem um dele que quando ele é criança, né, e tal, e depois tem dele quando ele é adolescente. É dois filmes ruins, na moral, não sei nenhum dos dois, não. primeira vez em 2011 e que estava com planos de ser lançado nos cinemas, algo que os fãs tanto sonhavam, mas que infelizmente foi esquecido no churrasco. Na época, o produtor Joe Silver, que tem em seu currículo apenas filmes como o fucking Matrix, Caraca. havia assinado um contrato para desenvolver um filme Então? em parceria com Poderia ser da hora, né? Poderia ser um filme bem feito, porque pô, o cara fez só o Matrix, um dos filmes que revolucionou a indústria, né, e tal. Então, poderia ter dado muito certo. Warner Bros. Havia um puto otimismo em torno do projeto, com Silver expressando o desejo de transformar Ben 10 em uma franquia de sucesso nos cinemas. No entanto, apesar do tesão de fazer o troço acontecer, o projeto ficou preso na fase de desenvolvimento por anos. Sem falar que o relacionamento de 25 anos da Warner com Silver acabou em 2012. Só recentemente, em setembro de 2024, Steve Richards, um dos produtores do live action, veio a público falar que os direitos autorais e com isso o projeto morreu de vez. Mas calma, nada impede de a Warner Bros tentar fazer um novo live action no futuro. Até porque Ben 10 é uma puta franquia. É E verdade. tem tudo pra ser um blockbuster de primeira, na minha opinião. Só não vai acontecer agora. E se por acaso acontecer no futuro, vai ser nas mãos de outra pessoa. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixa o like, valeu e até o próximo vídeo. É uma pena, né? Uma pena. Tem uns aqui que teria boas pessoas, algumas franquias muito da hora no quesito de desenho teriam sido entregues para mãos de grandes diretores e tal, que fizeram grandes filmes, tipo o cara do Matrix e o cara lá que fez o Hotel Transilvânia, ou seja, poderia dar certo, né? Porque seria entregue para diretores que foram tiveram filmes muito bons, muito reconhecidos aí pela indústria e tal, então teria a possibilidade dos filmes serem adaptados para live action, para ser 3D e tal, e seria muito bom, mas uma pena que não aconteceu, né? Porque no final acabaram cancelando, mas sei lá, ao meu ver, pô, o filme do Popeye seria um que ia vender muito, o filme do Ben 10 também venderia muito se fizesse, então acho que é isso, né? Que agora o da Sombra eu também não gostei, como eu falei no decorrer do vídeo, que é um filme que, sei lá, que não daria certo,
O filme do Zelda também é outro que venderia muito se fizesse em 3D e tal, no formato desenho seria um que ia vender muito. E é isso, galera. Uma pena, né, que alguns aí seriam filmes que poderia fazer muito dinheiro, filmes que seriam muito bons pra gente assistir e acabaram, infelizmente, não vindo à luz do dia, mas... então, deixa teu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer. Me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E deixa teu like aí para ajudar o vídeo a ser divulgado para as pessoas. É isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!